Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus. Vamos aqui com mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje do pecado de Adão, da morte de Adão. Quando Adão comeu do fruto que o Senhor tinha proibido, Adão teve morte espiritual instantânea. Adão morreu no momento em que ele comeu do fruto que Deus tinha proibido de comer. E Adão também teria morte física instantânea. A lei, a santidade de Deus exigia a morte de Adão naquele momento, física e espiritual. Morte espiritual ele teve no momento que ele comeu do fruto. A morte física ele ia ter, mas Deus aprove, Deus se agradou em cobrir o pecado do homem e Deus matou um cordeiro, um animal, no lugar de Adão naquele momento. A morte que era para Adão instantânea, ela foi sobre um animal, encobrindo o pecado do homem. Não removeu a culpa de Adão, mas encobriu, já apontando para Cristo. A morte espiritual foi instantânea. A glória, a presença, o Espírito Santo que estava em Adão, saiu exatamente no momento que ele come, que ele peca. É instantâneo. No dia que comer, certamente morrerás. E Adão teve morte espiritual naquele momento. A glória, a presença que estava em Adão, se deslocou de Adão. E Deus cultivou a presença dele próximo do homem, não mais dentro do homem. Ele teve essa presença na vida de Abel, na vida de Sete, na vida de Enoque, na vida de Noé, na vida de Abraão, na vida de Jacó, na vida de Moisés. E quando ele formou uma nação para ele, ele quis estar junto dessa nação. Ele disse para Moisés: Moisés, faça um tabernáculo para mim, e deu a Moisés as características do tabernáculo. E disse: para que a minha presença vá no meio do povo. Observa que não é dentro do povo. Desde a morte espiritual de Adão, a presença saiu de dentro do homem. Mas Deus, pela sua bondade e misericórdia, quis permanecer junto com o homem. Ele disse para Moisés: faça um tabernáculo, para que a minha presença vá no meio do povo. Mas dentro do homem essa presença não estava mais. Aonde essa presença ficava agora? No lugar santíssimo, atrás do véu que separava o homem de Deus. Quando Jesus consuma a obra, na cruz do Calvário, que ele fala, está consumado, o que rasga em primeiro lugar? O véu. O véu do templo é rasgado de alto a baixo. A glória que estava no lugar santíssimo, atrás do véu, por causa do pecado que separava o homem, Jesus pagou a culpa do homem. Aquela glória, o Espírito Santo, desloca do lugar santíssimo e vem habitar em nós, que nos tornou, através do sangue de Cristo, nos tornamos esse lugar santíssimo aonde Deus habita agora. Por isso que Jesus disse em João que eu e o Pai viremos e faremos em vós morada. Mas isso só foi possível após Cristo pagar a nossa culpa. A partir daí, já não existe mais a necessidade do véu que separa, porque o tabernáculo agora somos nós. Mas até que Cristo viesse, cordeiros morriam no nosso lugar, porque a sentença de morte é para nós. Até que Cristo viesse e removesse a culpa, Deus contentou em ver os cordeiros, o sangue de cordeiro, encobrindo, não removendo, encobrindo. Mas a nossa culpa foi paga. Agora, a glória que estava no lugar santíssimo, ela está dentro de nós. Amém?